Bem-vindos ao programa Business RS, o seu programa de negócios na TV. E muito obrigado por estarem sintonizados aqui conosco para mais uma conversa sempre especializada de negócios. No programa de hoje, recebemos Gabriela Terrazas, empresária, empreendedora e diretora da Iogurtes do Tambo, empresa gaúcha que atende todo o estado do Rio Grande do Sul desde 1995. Para entendermos melhor do que se trata, vem aí o quadro Entrando no Assunto. Ao longo da primeira temporada do programa Business RS, em meio aos nossos debates sobre tecnologia, processos automáticos e disruptura, sempre buscamos valorizar o fator humano. A essência do mundo dos negócios está nas pessoas. E sem elas, não existiriam as relações que permitem com que os negócios avancem. Entender isso é ser capaz de compreender quais as demandas o mercado está oferecendo e ter noção de onde se posicionar. As coisas, quando feitas de forma humanista, são mais valorizadas e despertam nas pessoas um nível maior de admiração. Afinal, em tempos como o de hoje, onde tudo é muito rápido, acelerado e fugaz, o processo humano é um escape a essa correria. É dentro desse contexto que as grandes corporações estão olhando para o seu quadro de funcionários e valorizando ainda mais aqueles que sabem pensar e questionar, aqueles que entendem o porquê e para que estão realizando cada tarefa. Tanto para pessoas quanto para produtos, a diferenciação também se demonstra quando o cuidado na execução é perceptível e quando há ali uma produção cuidadosa e humanista. No programa de hoje, iremos entender um pouco como a valorização da produção artesanal, dos cuidados e das características de um produto podem se transformar em uma lembrança que garante com que os clientes admirem a marca. Para isso, recebemos hoje Gabriela Terrazas, diretora da Iogurtes do Tambo. Vem conosco falar de negócios. Ela é empreendedora e diretora da Iogurtes do Tambo, empresa gaúcha que atende todo o Rio Grande do Sul desde 1995 e valoriza o processo artesanal de produção. O programa Business RS de hoje tem a honra de receber Gabriela Terrazas. Gabriela, muito obrigado pela tua presença aqui. Tenho certeza que vai ser uma entrevista deliciosa, como são os produtos do Tambo. Com certeza, obrigada pelo convite. Então, nos conta como é que surgiu essa empresa. Olha só, pessoal, que delícia aqui o que ela me trouxe. Né? Estamos gravando aqui, não tomei café e nem almocei, mas ganhei um iogurte do Tambo aqui para me deliciar. E aí, como é que surgiu a do Tambo? Bom, a empresa surgiu oficialmente em 95. Foram com duas sócias, duas primas, que queriam muito empreender. Então, não era nem a questão de fabricar iogurtes ou trabalhar com alimentação, elas queriam investir em algum negócio. Então, foram aproximadamente 1 ano, 2, que elas faziam muitas reuniões, elas acabavam se encontrando todos os dias para olhar modelos de negócios, franquias. E elas se deram conta que naquela época elas queriam muito ser magras, cuidar da sua saúde, enfim. E notaram que elas sempre levavam iogurte para as reuniões. E um dia elas se perguntaram, assim, naquela época só tinham grandes empresas de iogurte, grandes marcas, que elas se questionavam, pô, o iogurte tem muitos ingredientes que eu não sei o que é, eu não entendo o que significa nessa tabela. Por que a gente não faz um iogurte que seja bom, cremoso e saudável sem nada disso? Então foi assim que surgiu. A partir daí elas começaram a procurar, enfim, engenheiros de alimentos, nutricionistas, compor uma equipe para chegar numa fórmula de seguinte, queremos um iogurte maravilhoso, mas que não tenha nada daqueles ingredientes que a gente não sabe o que é. Olha que interessante. Você, então, é a segunda geração, é isso? Sim, segunda geração. Olha que legal, passando de
De mãe para filha, Mãe isso? para filha, isso mesmo. Excelente. E como é que vocês veem nessa trajetória, Gabriela? Como é que estão assim o crescimento da empresa nesses anos? Afinal de contas, é quase um quarto de século, né? É verdade. Bom, no início foi muito difícil, né? A empresa tinha 4 funcionários, 4 colaboradores, né? Junto com elas duas. Hoje tem quantos? Hoje tem 19. 19, olha que legal. É. E era difícil, porque naquela época a gente não tinha informação muito rápida, não era tão acessível. Então a gente acabava encontrando uma dificuldade de chegar e bater na porta de um estabelecimento, perguntando: tu quer conhecer um iogurte, tu quer comprar e revender? As pessoas não tinham Orkut, não tinha Facebook, não tinha Instagram, então era um pouco difícil. Não tinha as facilidades que a tecnologia nos proporciona hoje. Exatamente. Então foi um pouco difícil a barreira de entrada. A partir daí, alguns cafés, alguns lugares, estabelecimentos começaram a aceitar e trabalhar com o produto. A maior visibilidade que a gente ganhou foi quando a gente entrou na rede Zafari, né, que atende aqui Rio Grande do Sul, Porto Alegre, de uma maneira muito forte. E foi o que iniciou a nossa grande vitrine. E aí começaram as facilidades digitais, digamos assim, que impulsionou os negócios. Que legal. E hoje, fora a rede Zafari, que outras redes vocês fornecem? A gente trabalha com canais também, assim, lojas especializadas em produtos saudáveis, padarias e cafeterias e algumas outras redes de supermercado mais no Rio Grande do Sul. Supermercado Apollo, Center Shop, enfim, varia de acordo com o que está pelo estado. O foco hoje no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Ainda não saíram do estado. Em breve sairemos. Em breve? Qual a previsão, assim? 2 anos. 2 anos. Em 2 anos. Legal. E assim, como é que veio sendo, principalmente esses últimos 3 anos, a gente sempre pergunta aqui para os empresários e empreendedores, né? A chamada crise que nos afetou a todos. Como é que tu enxergou isso e como é que tu está vendo 2019 e o futuro a médio e longo prazo? Olha, eu acho que o que a gente começou a notar quando entramos, né, na crise foi só a questão do nosso consumidor ele estar um pouco mais ressabiado de como gastar o seu dinheiro, né? Mas para a gente, acho que comunicando e mantendo o que é o nosso produto, em função da crise, muitas pessoas, a gente notava que optavam por um insumo mais barato e às vezes de menor qualidade. Então, o que a gente sempre tentou deixar claro para o nosso consumidor é que a qualidade dos ingredientes da receita não vai ser alterada, não importa o quanto ela custe. Então, acho que isso Ou seja, o foco é manter a qualidade. Sempre, sempre. Perfeito. A gente não altera ingredientes da fórmula em função de custo. Isso jamais é uma regra, um valor. E, Gabriela, me diz uma coisa. Hoje, falar em produção artesanal, né? Na era da disruptura tecnológica, como é que é isso? Vocês, é realmente absolutamente tudo artesanal? Vocês têm algum tipo de processo automatizado? Explica um pouquinho para nós isso aí. Até mais ou menos 3 anos atrás, era praticamente toda a produção artesanal, tá? O que a gente começou a notar em função do nosso projeto, que a gente tem para 2 anos, é implementar a automatização, mas sem perder o que a gente faz de artesanal no nosso produto. Como que a gente faria isso? O nosso produto agora, a questão da limpeza das máquinas é automática, se chama Clean in Place, é um processo de automação. O nosso iogurte, quando ele está sendo produzido, foi implementado um processo de automação, onde a gente consegue acompanhar do meu celular qual a temperatura que está o iogurte, se eu quero parar a produção por algum motivo, tudo está ao alcance das minhas mãos e das mãos das pessoas da produção. Tu consegue ver no smartphone isso? Eu consigo ver no smartphone isso. Que legal. E se quiser interferir, assim, que a sede de vocês é onde? É em Porto Alegre. Porto Alegre. Isso, no Passo da Areia. Legal. E o processo artesanal na questão de corte de frutas, recebimento de polpas, cozimento das frutas, mantém artesanal. As meninas recebem, higienizam, cortam, limpam, tudo à mão para poder colocar também à mão nos copinhos. E aí sim o processo que é automatizado é realmente no processo de fabricação do leite para transformar em iogurte.
Mas o que tange a envase, corte de frutas, é tudo artesanal. Que interessante. Quantas unidades vocês produzem hoje e qual a variedade? Quantos itens vocês têm no portfólio? A nossa produção, ela varia, na verdade, de acordo com a demanda, tá? Como é um produto fresco, ele não tem um shelf life muito estendido. Então, a gente mais ou menos planeja de acordo com a sazonalidade, de acordo com o que está acontecendo no mês e com os pedidos que vão acontecendo, tá? O nosso mix, ele é composto de 19 sabores, sendo 13 tradicionais e 6 da linha sem lactose. Então, é o que a gente... Mas, em média, quantos em média, por 100, mês? 150 mil copos ao mês. Ao mês? Ao mês. Uau, isso é bastante. É bastante. Legal. Bacana. Nosso papo está ótimo, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Lembrando que esse programa tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016 e programa Vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Voltamos já já. Chegou a hora da missão número 100. Mais de 2.000 coaches formados com esses diferenciais. 90% da turma é feita por indicações. Líder em formações presenciais no Rio Grande do Sul desde 2016. Turmas com no máximo 25 participantes. Especial Turma 100. Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Maria e Porto Alegre. Siga a SGC nas redes sociais. Ligue para 51999357753 e até lá. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo Gabriela Terrazas, diretora da Iogurtes do Tambo, essa delícia aqui que se encontra aqui na minha mesa. Então, Gabriela, nós falávamos aí no primeiro bloco, né, da questão da produção artesanal num mundo tecnológico. Né? O cliente valoriza o fato de ter a palavra artesanal no produto? Sim, acredito que valoriza. Esse é um dos grandes desafios também, na verdade, deles entenderem o que é artesanal ali e o que não é. Então, a questão de mostrar que tem as gurias, né, as colaboradoras que recebem, que higienizam, que envasam todo o produto, é super importante, assim, para eles faz toda a diferença de que não é uma máquina que fez aquilo ali e, enfim, tem alguém por trás do processo. Eu imagino que vocês devam ter também uma criteriosa seleção nos itens que compõem o iogurte. Fala um pouquinho disso para nós. Tu fala da questão dos ingredientes? Isso. Nosso iogurte é basicamente composto por leite, fermento lácteo e frutas, né? Então, o que vem, a matéria-prima que vem, óbvio que às vezes de acordo com a sazonalidade, o sabor pode alterar um pouquinho, né? E a gente tem que informar o nosso cliente sobre isso, porque como é um produto que é sazonal, as frutas variam, às vezes pode ter um pouquinho de alteração. Então, isso faz com que a qualidade, ou com os produtores que a gente trabalha, a gente já tem uma parceria com eles, já conhece de longa data, quando vai testar algum produto novo, antes, enfim, faz inúmeros testes para ter certeza de que o produto que está chegando ali não altere a qualidade. Isso é um item importante, então quer dizer que vocês pegam os ingredientes, no caso as frutas, que é um dos ingredientes, direto dos produtores, é isso? Sim, sim. Que interessante. E aí vocês têm esse contato com eles para trazer o melhor item para a fabricação. Exatamente. E quando isso às vezes aparece ou é divulgado pelas nossas redes sociais ou tem alguma reportagem, isso gera muita curiosidade dos nossos clientes. Eles ligam muito para saber, eles ficam bem intrigados. Então, me conta mais como é que é. Então, isso é super interessante. Assim. Legal. Hoje as empresas, elas estão cada vez mais atraindo e mantendo os clientes em função de um propósito, né? Qual é a propósito da do Tambo? Qual é a missão de vocês, a visão? Vocês têm isso tudo bem estabelecido? Sim, temos. A nossa
A missão é trabalhar e oferecer o iogurte cremoso, mais cremoso e saudável do mundo para os nossos consumidores. E o nosso objetivo é chegar e ser reconhecido como a marca que faz o melhor iogurte do Rio Grande do Sul, né? Que legal. Você falava em redes sociais. Existe um canal de comunicação aberto entre vocês e os clientes? Como é que isso acontece? Vocês usam o YouTube, por exemplo? Enfim, fala um pouquinho das mídias sociais para nós e essa comunicação com o cliente. Bom, nós usamos basicamente, as nossas principais ferramentas são o Facebook e o Instagram, porque a gente nota que tem dois públicos diferentes ali. Geralmente quem vem pelo Facebook é um público um pouco mais velho, assim, e quer um pouco mais de informações sobre a nossa teleentrega que a gente tem em Porto Alegre, de iogurtes. Vocês têm teleentrega também? Sim, temos teleentrega para pessoas físicas, mas a gente quer sempre aumentar o leque de como as pessoas podem conseguir o do Tambo, seja no supermercado, seja numa padaria, seja pela teleentrega, seja pelos aplicativos de alimentação. Então, a gente sempre tenta estar disponível para... Mas, por exemplo, a teleentrega, vocês entregam uma unidade ou tem um pedido mínimo? Temos um pedido mínimo pela nossa tele na fábrica de 6 unidades. Nos aplicativos de alimentação são em torno de 3 unidades, se não me engano, que a pessoa pode pedir. A nossa tele ela é agendada, então por ser um produto delicado, que não pode virar, que fica um aspecto meio feio, ou tem que chegar geladinho, a pessoa combina, olha, eu quero receber tal dia, tal horário. Então, é uma tele programada. Já nos aplicativos, ele pede e recebe na hora, a gente também está monitorando. Que interessante. E me diz uma coisa, Gabriela, o fato de vocês terem essa linha com os clientes, eles acessam muito para perguntar sobre o processo produtivo, sobre os ingredientes, sobre o valor nutricional. Hoje está muito em voga a questão calórica, né? Em função de dietas, etc. Fala um pouquinho mais para nós sobre isso. Sim, a gente recebe bastante ligação, assim, querendo entender um pouquinho, mas eu tenho alergia à proteína do leite, eu posso consumir? Eu tenho intolerância à lactose, vocês têm uma linha sem lactose, como é que funciona? Qual é o ingrediente menos calórico? Tem N dúvidas que eles ligam, até assim, vocês utilizam stevia, por que vocês não utilizam tal adoçante? Me conta um pouquinho mais, por que optaram? Eles querem saber por que a gente escolheu, como que a gente está produzindo o nosso iogurte. Surgem dúvidas muito legal. Mais variadas. Aproveitando as questões tecnológicas, vocês estão pensando, porque você falou em teleentrega, isso já é eu te confesso que eu jamais imaginaria que tinha serviço de teleentrega de um iogurte. Mas tudo bem, ótimo, né? Vocês estão pensando em associar tecnologia com algum sistema que sirva o cliente? Pela teleentrega. Ou a indústria, enfim, algum aplicativo, algum link direto com os supermercados, enfim. Como indústria, eu acho que a gente tem que olhar para toda a cadeia, né? E essa parte de entrega a gente tem um pouco de receio de fazer isso e massificar um pouco essa questão e tornar muito, muito comum. Então, acho que fazer isso com certo cuidado, talvez um aplicativo da marca, né? Poderia ser mais fácil, porque a gente quer também entender e ter o contato com quem está entregando. Quem é a pessoa que vai lá na tua casa e vai entregar, ou como é que vai chegar até ti. Então, com muito cuidado, eu acho que sim, podem ter no futuro, na questão de expansão, planos futuros. Mas... Como é que vem sendo o crescimento de vocês aí nos últimos anos? Vemos crescendo em torno de 5% ao ano. Temos o objetivo agora num plano de ir a nível Brasil, né, daqui a 2 anos. Então, estamos nos preparando para isso, preparando a casa para isso, fazendo treinamentos em vendas, marketing e assim por diante. Como é que funciona a questão do treinamento do pessoal de vocês? Porque eu imagino, até por ser artesanal, vocês devem ter uma preocupação aí com a entrada das pessoas, treinamento, higienização e por aí vai. Isso, a gente tem um calendário de treinamentos. A nossa equipe é basicamente dividida em produção, as meninas que produzem, expedição, as entregas e o administrativo. Na questão da produção, a gente tem os treinamentos que são passados no manual de boas práticas, o que é feito, e algumas atividades que contemplam a cada bimestre ou trimestre de higienização, como funciona a contaminação cruzada, um pouco para elas entenderem o que é intolerância à lactose, o que é mexer com frutas, por que uma fruta tem que ser higienizada de certa maneira. Então, elas têm que entender um pouquinho o que elas estão fabricando para saber o que vai no pote e como elas vão entregar isso para o cliente. Excelente.
Nós estamos vivendo um momento, né, onde o nível de informação é super elevado, né, as pessoas estão com um nível de preocupação muito grande em relação à saúde. A questão de emagrecimento está bombando nas redes sociais, a gente sabe disso. Vocês têm algum canal de comunicação direto, por exemplo, com nutricionistas, personal trainers, academias, enfim, toda essa rede, digamos assim, da área de saúde, né? O pessoal fit, digamos assim, como é que funciona isso? Eu acho que, para contextualizar um pouquinho, a gente tem uma série de informações hoje de sou saudável, sou isso, não estou dizendo a do Tambo, mas o mundo, a gente está com muito estímulo. Então, como é que o consumidor vai distinguir o que é de fato bom para mim e o que eu poderia pensar ou analisar? Com isso a gente faz parcerias muito fortes com nutricionistas, tá? A gente está sempre, enfim, conversando com elas, entendendo um pouquinho o que tem surgido de dúvida nos consultórios. Fazemos também toda sexta-feira uma receita com o Dotambo em parceria com as nutricionistas, que elas divulgam nos seus planos alimentares. Trabalhamos muito com pediatras, que é um iogurte muito indicado. Pediatras, que interessante. Exatamente. Cardiologistas, né? Então, é um trabalho mais forte com nutricionistas, mas a gente também conversa bastante com médicos, justamente, por ter a indicação deles no iogurte. Que interessante. Nosso papo está ótimo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Chegou a hora da missão número 100. Mais de 2.000 coaches formados com esses diferenciais. 90% da turma é feita por indicações. Líder em formações presenciais no Rio Grande do Sul desde 2016. Turmas com no máximo 25 participantes. Especial Turma 100. Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Maria e Porto Alegre. Siga a SGC nas redes sociais. Ligue para 51999357753 e até lá. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Baseado na obra de José Luís Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo Gabriela Terrazas, diretora da Dotambo, que fabrica essas delícias aqui, que ela me trouxe de presente. Eu estou louco para me deliciar com elas, né, Gabriela? Isso aí. Gabriela, então assim, ó, num mundo de tecnologia, num mundo de disruptura, nós falamos em produção, como é que se diz? Artesanal. Produção artesanal. Fala um pouquinho para nós como é que é nesse mundo trabalhar desde o momento que chega a matéria-prima para vocês. Sim. Eu acho que a grandiosidade do processo artesanal na Dotambo é tão maior que o processo automatizado, né? Então, a gente tem simplesmente o básico que a gente precisa para produzir com segurança um iogurte, né? Automação. Mas o processo artesanal, ele vem desde que as frutas, por exemplo, chegam, o leite chega, e são dois caminhos diferentes, né? As frutas chegam, elas são selecionadas, lavadas à mão. As meninas cortam, acabam até escolhendo assim, tirando os machucadinhos das frutas, por exemplo. Eu noto que você diz desde o início do programa meninas, porque não tem homem no processo produtivo. Não tem. A nossa empresa, acho que 97% de colaboradoras femininas. Então, talvez até pela delicadeza do produto. Isso, exatamente. Pela delicadeza em manusear, enfim, a gente acaba optando. Ok, vai em frente então no processo artesanal. Bom, as meninas acabam selecionando as frutas, tirando o caroço de algumas frutas, tirando machucadinhos, higienizam, né? Enfim, lavam se necessário e cozinham as frutas, né? Para se certificar de que está certo o produto. Depois disso, o iogurte está sendo preparado, tá? Ele chega de leite, é colocado então aí sim num cano onde ele vai direto pro tanque e aí ele vira iogurte. Ali é só adicionado o fermento para que ele fique descansando um pouquinho e ganhe sua forma e sua consistência. Nesse momento é aí que se junta a maravilha do artesanal que acontece lá dentro. As meninas separam as frutas e colocam à mão, pote a pote. Isso aqui foi tudo colocado à mão por elas. Tudo colocado à mão. Olha aqui, essa parte de baixo aqui. Esse aqui que tu me deu é de quê? De morango? Olha só, eu estou louco para deliciar isso.
E a partir disso aí elas colocam, ajeitam, às vezes sobe um pouquinho mais na visão, porque a medida é a visão, ali tem 2 dedos para colocar, um dedinho. Depois disso aí sim que vai para o invase e para a seladora, né? E depois disso ainda assim tem o processo de qualidade onde elas olham um a um, olha, esse pote está manchadinho, vamos separar, né? Então acho que tem um processo, um olhar, um cuidado muito maior do que uma máquina poderia me dar, né? Então, acho que isso é muito importante, né, na questão de não só o processo de produção, mas todo o processo de cuidado é artesanal. Pois é, interessante isso que você está falando, porque ao mesmo tempo nós falamos nos blocos anteriores a perspectiva de crescimento de vocês para outros estados, né? E isso vai demandar, obviamente, mais mão de obra. Claro. Até onde vai a automação e a manutenção do produto artesanal? Vocês não vão perder escala, vocês não vão deixar de ganhar dinheiro. Como é que funciona isso na cabeça de um empresário? Com muita cautela, uma coisa é a gente supervisionar 5 pessoas, cuidando, higienizando as frutas, por exemplo. Eu não vou mudar de uma hora para outra para ter 100 a fazer isso, né? Porque aí eu posso perder o controle de qualidade. Então, é aos poucos, passo a passo, e aumentando um pouquinho. No momento que eu tenho um X número de pessoas, eu vou aumentar o número de coordenadores ali, né, pessoas que vão monitorar essa atividade. E a questão da automação, ela vai entrar o suficiente para poder alcançar a escala que a gente precisa, mas sem perder esses métodos artesanais que a gente não abre mão de ter. Eu estou entendendo, então, que vocês têm uma consciência muito forte de que o crescimento ele vai se dar na medida em que vocês efetivamente conseguem manter o produto artesanal e a qualidade. É isso, ponto. Com certeza. Independente se vão ganhar mais ou menos dinheiro com isso. Exatamente. A gente prefere passo a passo e mantendo a qualidade do produto e aí sim ir crescendo, isso, o crescimento sendo uma consequência. Perfeito. Olha que interessante, uma visão empresarial onde foca na qualidade, muitas vezes em detrimento da produção em massa para fornecer isso para o nosso consumidor. Uma pergunta que não quer calar, né? Nós sabemos que processos artesanais ele tem um custo maior, né? Principalmente num país como o Brasil, onde os impostos são absurdos, os impostos trabalhistas e por aí vai. O produto de vocês, em função disso tudo que nós falamos, ele é mais caro? Como é que ele se posiciona em relação aos produtos industriais, totalmente industrializados, digamos assim? Ele é o produto que levanta a categoria de iogurtes. Certo. Ele tem um preço mais elevado, sim. Isso, inclusive, se dá pela qualidade das matérias-primas que a gente compra, né? E também pela mão de obra, que é artesanal. O que a gente entende como o valor ser mais alto é que o cliente vai estar consumindo um produto, eu estaria consumindo um produto que eu consumiria, que o meu filho consumiria, eu não daria para outra pessoa. E que a minha família consumiria. E que a minha consumiria. família pode consumir sem problema nenhum, sem estar colocando nenhum ingrediente estranho para dentro. Então, eu acho que isso faz com que o valor seja um pouquinho elevado. Aí, quebrar a barreira da pessoa que pegar por ter um preço maior é uma outra conversa. Mas ele tem e acho que o cliente entende isso, quem nos consome entende isso, né? O problema é que ainda quem não conhece a nossa marca seria um desafio que a gente tem a quebrar. Interessante isso que você falou. E como se aproximar, então, né, do consumidor, o consumidor alvo de vocês, né? Como é que vocês têm procurado fazer isso cada vez mais? Bom, o primeiro ponto de contato de qualquer produto é a embalagem, né, no ponto de venda. Então, ali a gente tem uma série de... Depende do lojista, né? Depende do que a gente pode fazer dentro de ação nesse local, de repente alguma degustação. Às vezes até contatando alguém que comprou e por algum motivo parou, enfim, ou elas indicaram alguma pessoa, a gente liga, a gente quer saber, depois da teleentrega a gente liga, oi, tudo bom, Ronel? Como é que foi a tua entrega? Chegou tudo bem? Me conta um pouquinho mais. Então, acho que nesse processo... Vocês têm esse pós-vendas? Temos. Olha que interessante. Então, acho que isso é muito, muito importante porque a gente acaba ganhando aliados à marca, né? Das pessoas que consomem, falam, eu consumi, eles me ligaram, ou aconteceu isso, aquilo outro, e eles indicam o produto. Então, é um boca a boca também que a gente gosta que aconteça naturalmente, porque nada melhor que alguém
testemunhe por ti, né? Em vez de tu testemunhar pelo teu produto. Gabriela, nós sempre, quando nos encaminhamos para o final do programa, nós oferecemos a palavra, né, para os nossos convidados, para deixarem uma mensagem aí para os nossos telespectadores. E fica à vontade, o tempo é seu. Bom, pessoal, a audiência do público Business RS, para quem não conhece, né, eu sou a diretora dos iogurtes Otambo. E queria convidar vocês a conhecer um pouquinho mais, e se qualquer dúvida ou que quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso processo artesanal, a gente está super aberto, quer conversar, quer ouvir as necessidades, entender o que tem por aí, né, o que está acontecendo. Então, obrigada pela... Legal. E vocês estão abertos à visitação também ou não? Como o nosso espaço ainda é muito pequeno, por enquanto não está aberto. Por enquanto ainda não. Não. Tá certo. Gabriela, quero te agradecer muitíssimo a presença aqui no nosso programa. Tenho certeza que o nosso público adorou, em especial aí os empreendedores que trabalham no mundo fit, né? Tenho certeza que esse programa caiu que nem uma luva para eles, mas em especial para todo mundo, porque hoje, na verdade, todo mundo procura uma vida saudável, todo mundo procura estar melhor. Então, a você, nosso querido espectador, o nosso muito obrigado, lembrando que todo domingo às 23h30 nós temos um programa novinho em folha para você, né? Sempre falando de negócios. Nosso muito obrigado e até semana que vem.